Oi, gente, tudo bem? O convidado de hoje é advogado, diplomata, deputado e foi ministro da Cultura. Marcelo Calero está aqui conosco para mais um Mesa Viva, que hoje, como vocês estão vendo, está no cenário especial. Deputado, é uma pergunta padrão que a gente faz quando recebe políticos, sobre como começou na carreira política partidária, na carreira política nesse sentido, né? Porque todo mundo já tem uma história anterior, como é que foi a sua trajetória até chegar a deputado? Conta um pouco pra gente. Olha, eu sou servidor público de carreira, né? Sou diplomata desde 2007 e aí nessa condição a gente acaba se aproximando muito da política, né? O diplomata ele tem uma vivência na administração pública muito forte, treinado para isso. E eu recebi em 2000, entrando mais na política partidária, né, eu entrei nas mãos basicamente do prefeito Eduardo Paes. Eu recebi um convite para participar da assessoria internacional do prefeito em 2013 e a partir daí eu comecei um trabalho na prefeitura, né, fui coordenador adjunto de Relações Internacionais, depois eu fui presidente do Comitê dos 450 anos, depois eu fui secretário municipal de Cultura. E aí, a partir disso, fui para o Ministério da Cultura e aí a história, enfim, muita gente já sabe, né? A próxima pergunta, inclusive. Na verdade, a próxima pergunta era isso, né? Você ficou muito conhecido exatamente por essa passagem pelo Ministério da Cultura. Como é que se deu esse convite, né? Como é que o seu nome chegou até lá e também como é que foi a sua saída do Ministério, né? Que foi aí a questão mais, talvez, que tenha te deixado mais famoso, o nome mais em voga na mídia. Como é que foi isso tudo? Olha, o que aconteceu foi o seguinte, eu não sei se as pessoas lembram, mas na época estava se discutindo se o Ministério da Cultura existiria ou não. Criaram a Secretaria Nacional de Cultura subordinada ao Ministério da Educação, ao ministro Mendonça Filho, e o Mendonça começou a procurar nomes que fossem técnicos para assumir essa secretaria. Ele conversou com diversos interlocutores do setor, que eram de interlocução dele, e vários coincidiram no meu nome. E aí, por conta disso, ele acabou me fazendo esse convite. 2 dias depois de eu ter aceito, o Temer resolve voltar atrás e tornar a secretaria um ministério. Então foi assim que eu acabei me tornando ministro da Cultura, né? O que a gente não imaginava naquela altura é que, de fato, essa turma do Temer ia ser tão proeminente no governo, né? Que ele trazia tantos compromissos, né, não republicanos para dentro do governo. E foi de fato o que aconteceu. Ali tinha uma questão muito clara, né, um edifício em Salvador sendo construído, e esse edifício, segundo o Ministério Público e segundo já o voto do ministro Fachin e do Celso de Mello, eram usados no esquema de lavagem de dinheiro do Gedel Vieira Lima. Então o Gedel vem até mim, começa a fazer pressão para que eu aprovasse junto ao IPHAN a construção daquele edifício e para mim ficou muito claro que o que eu deveria fazer ali. E de novo, eu como servidor público de carreira não tenho compromisso com maracutaia de governo de plantão, né? Eu tenho compromisso primeiro com o concurso que eu fiz, primeiro com a minha honra, segundo com o concurso que eu fiz, e em terceiro com o interesse público. Pelo amor de Deus, qualquer leigo via aquele edifício e sabia que aquilo ali não tinha como ser construído, mas fazia parte de um esquema de lavagem de dinheiro. Daí o interesse e a mobilização dele para que aquilo fosse aprovado, né? Então, eu fiquei muito tranquilo de tomar a decisão de sair do governo. Vi que começaram a querer me fritar, né? Inventaram 1000 histórias, inclusive a capa do Estado de São Paulo do dia da minha renúncia era que eu havia deixado o governo por conta da vaquejada. E naquele momento eu decidi que eu precisava falar a verdade, que o Brasil precisava conhecer as entranhas daquele governo e como é que se operava ali a influência política de Gedel e companhia. Entendi. Ainda um pouco nesse caso, você acha que mudou alguma coisa em relação a esse tipo de postura? Eu, naquela época, já me impressionava com a ousadia e a audácia do Gedel e do Temer em tratarem desse assunto comigo, porque imagina você, a gente estava no auge da Operação Lava Jato. Né, as manchetes de jornal se sucediam, fulano preso, busca e apreensão e tal. E ainda assim eles foram usados o suficiente para vir até mim e me pedir um absurdo daquele. Então, eu
no coração eu guardo a esperança de que sim, a partir daquele caso, pelo menos assim, eu vejo, já recebi relatos de servidores públicos como eu, que falaram assim, olha, aquele caso me deu coragem para eu denunciar fulano de tal. Pelo menos se já tiver servido para isso. Porque no Brasil, isso é importante que a gente fale, não tem a figura do reportante do bem. O que é o reportante do bem? É justamente aquele servidor que fica a par de alguma maracutaia, não toma parte, se recusa a tomar parte e denuncia. É o contrário do delator. Porque o delator fez parte do rolo, né? Sim. O reportante do bem, não. Ele soube do rolo, foi convidado e não aceitou. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, esse sujeito é protegido, ganha indenização. No Brasil, o cara fica na chuva, né? Então, pelo menos a gente tendo conseguido inculcar alguma coragem, né, como exemplo, isso já... Porque o exemplo arrasta, né? Isso já terá sido bom. Você se arrepende de ter ido para o Ministério, de ter aceitado o convite de trabalhar no governo? Olha, arrepender é uma palavra forte. Eu acho que tudo acontece na vida com um propósito, né? Acho que havia ali um caminho a ser percorrido. Eu realmente acreditava que a gente ia conseguir fazer coisas muito interessantes naquele ministério, que tem um potencial enorme. O Brasil é conhecido pela sua cultura, portanto a gente tem aí realmente um vetor de desenvolvimento econômico e social para ser explorado. A última pergunta nesse tema é: qual a sua análise da atual gestão do governo federal em relação à cultura? Como é que você está? Não existe. É um desastre completo. O que acontece? O Bolsonaro confunde ser presidente e ser o Bolsonaro. Ele usa tudo num tom muito personalista, de vingança pessoal, de ressentimento. E aí ele luta contra moinhos de vento. Ele elencou a cultura como um setor que é seu inimigo, mais do que adversário. E aí ele faz tudo para minar, né? O que é uma grande ignorância, porque é um setor que gera emprego, que gera renda, que é a imagem e a cara do Brasil no exterior. Ninguém lembra do Brasil nem pelas facas que produz e nem pelos aviões, né? Todo mundo lembra pela cultura que a gente produz. E isso tem sido historicamente assim. É produto do ativo mais importante que nós temos, que é a nossa diversidade. Então, infelizmente, o que a gente vê é um ministro Osmar Terra não sabe a que veio, ao contrário, é um ministro que é contra a cultura, né? Infelizmente, essa é meio que a tônica do Ministério do Bolsonaro, né? O ministro do Meio Ambiente é contra o meio ambiente, o ministro que cuida da cultura é contra a cultura, né? O ministro das Relações Exteriores é contra as relações exteriores, a loucura, né? Mas o Osmar Terra tem se revelado assim um censor, né? Um sujeito com uma pauta ali, uma agenda totalmente contrária aos valores mais elementares da civilização brasileira. Sim. Vamos entrar no tema eleição agora. Você já é citado como pré-candidato, não sei se você se coloca assim, você se coloca como pré-candidato a prefeito do Rio, ou é só... Eu acho que ninguém se coloca como pré-candidato, né? Pré. É isso, a gente está muito longe das eleições, a gente está... Enfim, Falta um ano. Falta um ano, eu acho que ainda é muito longe. Você sabe que o pessoal, às vezes, que trabalha muito com política, eu costumo dizer que é um pessoal muito ansioso, sabe? Porque eu lembro eu me filiei ao meu partido faltando basicamente 3, 4 dias para o prazo de filiação. E as pessoas me falam, mas já tem deputado já que fechou acordo com o prefeito, com o vereador. Eu falo, calma, vai tudo dar certo. E eu só lancei mesmo a minha candidatura a deputado no final de maio. E a maioria das pessoas dizendo que eu já estava atrasado. Então, assim, eu acho que é um tempo para a gente... É claro que em muitos círculos o meu nome já está rodando, né, como um pré-candidato. Fico muito lisonjeado. O meu partido, especialmente, e o Movimento Livres, do qual participo, tem contribuído muito para isso. Acho que tem a ver muito com uma demanda muito forte de renovação, né, que essa nova geração que chega, né, ela também tem que estar empoderada, ela tem que estar participando mais ativamente, essa geração dos 30 e poucos, né, da política. Então eu fico muito feliz porque eu amo essa cidade, eu conheço muito bem essa cidade, tenho planos e projetos para essa cidade. Agora, as circunstâncias políticas, né, vão muito além do Marcelo Calero, vão muito além do partido, vão muito além... é uma questão de construção, né? E acho que é um campo aí para nós
em que a gente pode construir, que não está nem à esquerda, que não está nem à direita e que se preocupa efetivamente com a cidade. Mas dentro dessas bandeiras, pautas, qual você poderia falar qual seria a sua principal bandeira numa eventual campanha, numa eventual prefeitura? Qual seria a sua principal causa, seu principal objetivo, meta? Olha, eu acho que essa cidade precisa desesperadamente, Rafael, de emprego. Nós precisamos gerar atividade econômica nessa cidade. A decadência da cidade é assim visível, né? A decadência dos nossos subúrbios, a decadência da Zona Oeste, a decadência da Zona Sul, a decadência do meu bairro, que é a Tijuca, muitas lojas fechadas, o mercado imobiliário totalmente paralisado. Então há um retrocesso e isso gera, claro que a falta de liderança do Crivella, né? Acho que é o grande pano de fundo disso. Mas isso gera uma degradação urbana, né? E o Rio precisa estar focado na sua grande vocação, a economia da cultura, a economia criativa, o turismo, né? Muita gente acha que cultura é oba-oba, né? É entretenimento, quantidade de emprego que se gera a partir da cultura. E essa, repito, é a grande vocação do Rio. Nós hoje ainda somos, aos trancos e barrancos, a capital cultural do país. O que se faz aqui repercute de uma maneira assim extraordinária, mais do que qualquer outra cidade. Então, por que isso? Porque nós temos uma vocação para a capitalidade, nós temos uma vocação para os serviços em geral, mas em especial, acho que um flanco que a gente tem explorado pouco é esse flanco do turismo e da cultura de uma forma geral. Então, assim, emprego. As pessoas querem emprego, estão desesperadas por emprego. E para isso a prefeitura precisa fortalecer a atividade econômica do município. A partir disso a gente consegue fazer micro-revoluções urbanas. Ainda na questão da campanha, de uma eleição, da eleição do ano que vem, como é que você está avaliando o cenário que se coloca hoje, que a gente tem quase 30 pré-candidatos a prefeito? Como é que você enxerga isso? Você falou de construção, nem à esquerda, nem à direita. Qual é a sua visão? Acho que vai ser uma eleição fragmentada ou não? Como é que, enfim... Eu acho que vai ser uma eleição fragmentada pela razão de que os partidos não podem mais coligar para as eleições proporcionais. Então, naturalmente, eles vão buscar ter candidatos para que, inclusive, as suas chapas de vereador possam ser adensadas, né, politicamente. E vejo que a cidade já está discutindo e não vejo nenhum problema nisso. O que me causa um certo incômodo é essa ansiedade de já se definir, né? Botar na mesa quem é vice, quem é candidato. Isso eu acho que é desnecessário se fazer agora. Mas é importante que a sociedade civil esteja discutindo, que a sociedade civil esteja participando, esteja buscando influenciar esse processo de definição de candidatos. E eu acho que isso está acontecendo. As pessoas estão realmente muito preocupadas com o nível de degradação que o Rio atingiu. E sabem que se nós não tomarmos parte, todos os cidadãos, todas as associações de moradores, de industriais, de comerciários, enfim, se não houver essa mobilização, nós vamos continuar no processo de decadência que pode, inclusive, colapsar e inviabilizar a nossa cidade. Então, o momento que a gente tem para reverter esse quadro é agora. Não há que se esperar. E eu acho que as pessoas estão muito mobilizadas para isso. E a Prefeitura do Crivella? Qual a sua avaliação? De 0 a 10 também. Zero, para facilitar. Essa é fácil, né? Zero, né? É uma prefeitura que não existe, infelizmente. Acho que os cariocas, eles estão muito conscientes, né? E muito, de certa forma, até a gente vê uma autoestima do carioca está muito baixa. Porque é um prefeito que detesta a cidade, é um prefeito que detesta as iniciativas culturais, aquilo que a cidade produz de melhor. É um prefeito que não tem equipe, não tem liderança, que não tem alvo, que não tem planejamento estratégico. Então é realmente uma prefeitura em colapso. E a prefeitura que tem servidores públicos qualificadíssimos, que tem, portanto, um potencial de entrega enorme, que tem um potencial de planejamento insuperável e se vê basicamente encerrada aí numa caixa asfixiada, né? Eu acho que o próximo prefeito ele vai ter uma tarefa aí muito importante de fazer com que essas engrenagens voltem a funcionar, motivar as pessoas novamente, seja no serviço público, seja na sociedade,
para que a gente não... O Rio não pode estar circunscrito a belas paisagens. O Rio, ele se reinventa a cada momento. Nós já passamos, gente, por baques enormes. Deixamos de ser capital na década de 60. Houve a fusão do estado da Guanabara em 1975. Houve a perda do ICMS do petróleo na Constituição de 88. Tivemos aí a roubalheira do Cabral. Olha só quantos baques nós já sofremos. E ainda assim nós resistimos. E ainda assim nós somos capital cultural do país. E ainda assim ditamos moda e repercutimos mais do que qualquer outra cidade, como eu já disse aqui. Então, o que significa que há um poder imanente nessa cidade muito forte. Só que a gente precisa aproveitá-lo. Marcelo, você já foi secretário de Cultura do Eduardo Paes, como você mesmo disse anteriormente. Já trabalhou junto da Mariana Ribas, que hoje é pré-candidata oficial do PSDB. Numa eventual candidatura sua, ou até mesmo deles, há a chance deles apoiarem o seu nome, ou o seu nome apoiar o nome deles, entrando também naquela lógica que você acabou de falar, né? Nem uma chapa nem à direita, nem à esquerda, mas uma construção. Você acha possível essa construção, ou no final das contas talvez seja o ideal fragmentar e cada um por via própria e no segundo turno ver? Acho que qualquer composição de chapa depende de conteúdo programático e depende de circunstância política. Nesse momento, eu acho muito importante que essas candidaturas estejam postas ou se esteja discutindo a respeito dela, porque qualifica o debate. Né? Cada um vai trazer a sua ideia, cada um vai trazer as suas perspectivas, as suas aflições, vai trazer aquilo que o partido que representa traz como demanda, o que é natural. Uma eventual convergência, e aí eu não vou me atrever de novo a dizer quem vai ser vice de quem, como é que vai ser a chapa, isso seria extremamente prematuro, mas eu sinto muito orgulho de ter participado da administração do prefeito Eduardo Paes, sinto muito orgulho de ter tido a colaboração da Mariana Ribas como a minha vice-ministra, antes como presidente da Rio Filme. São pessoas cuja trajetória eu conheço muito bem e que são minhas amigas, né? Então eu fico muito à vontade de ver um cenário com essas pessoas postas, né? E claro que nós conversamos muito. O que vai acontecer, de novo, é muito prematuro para a gente definir. Mas é uma conversa necessária. Todos estão imbuídos do espírito de que precisamos salvar a nossa cidade, né? Não se trata de um discurso, até esse termo é ruim, é um discurso salvacionista, mas é um entendimento de que a cidade precisa estar longe dessas dinâmicas de polarização, dessas dinâmicas de divisionistas, que tanto mal tem feito ao Brasil. É só olhar o que está acontecendo, né? Então a pauta tem que ser o Rio de Janeiro, definitivamente. E muitas vezes no Rio a gente olha mais para a problemática nacional do que para a problemática local. Nós precisamos, aí não é à toa que o nosso jornal principal, né, O Globo, Jornal do Brasil, né, vai para São Paulo, é o Estado de São Paulo. Por isso tem que ler o Diário do Rio. Exatamente. Vocês, em muito boa hora, fizeram essa iniciativa, porque é preciso ver sob uma perspectiva local. Você diz que ainda é prematuro, mas qual seria o prazo ideal dessa definição? Eu acho que mais para o início do ano que vem, né, lá próximo do Carnaval, a gente vai ter um cenário mais claro. Mais uns 5 meses. Eu acho que sim. Acho que o ciclo eleitoral começa ali por abril, quando você tem as filiações partidárias, né? Acho que a própria lei eleitoral já trouxe esse ciclo para os 6 meses anteriores às eleições, né? A gente precisa respeitar esse ciclo. Até para as coisas decantarem, amadurecerem, todos estarem com a ideia no lugar, né? Um projeto que seja consistente não se constrói com base em ansiedade. Você foi secretário de Cultura e certamente teve bem menos dificuldade do que quando foi ministro nessa mesma pasta. Eu queria que você falasse um pouco das suas realizações nessa área, nessa pasta, porque no Rio de Janeiro tem muita gente que no primeiro momento não votaria no Eduardo Paes, depois gente da cultura, e depois passou a gostar da gestão, e eu acho que isso passa muito por você, pelo que você fez, passou a gostar muito do governo do Paes por conta do que foi feito na cultura. Eu queria que você falasse um pouco sobre as suas realizações nessa área, nessa pasta. E a outra pergunta, que essa está na pauta, essa que eu fiz agora não está, é sobre a polarização, que você falou agora, sobre os extremos, você quer algo mais, pensa numa candidatura mais ao centro, uma coisa mais equilibrada. Queria que você falasse disso também, se você acha que isso
vai ser um reflexo da eleição federal em 2022, que o Rio de Janeiro poderia ser tirar o Brasil desse debate de extremos e trazer mais para o centro, para um debate mais qualificado, mais voltado para as ideias e menos para os ataques. Se você acha que isso vai acontecer no Rio, isso vai refletir no país em 2022? Eu acho que sim, respondendo primeiro essa tua última pergunta, acho que o carioca está muito atento a isso. É uma população extremamente politizada que quer sim sair dessa polarização. As pessoas já estão saturadas dessa conversa, de um lado é bolsomito, de outro é Lula livre, e o país, né? Como se as pessoas pertencessem a seitas, né? Como se tivessem políticos de estimação, como se fosse time de futebol, né? Então, e só duas torcidas. Exatamente. Como se não tivessem vários times. Exatamente. Então, assim, a gente não pode deixar essas paixões se imporem no debate político. E acho, sim, que as eleições para a prefeitura, elas vão ser um momento que a gente vai ter oportunidade de deixar isso muito claro, de que essa polarização já basta, já chega, já causou dano ao país e que a gente não pode deixar que ela prevaleça. E vou trabalhar efetivamente para que isso ocorra, tá? Em relação às realizações, aí foram inúmeras, né? Eu cito aí desde o programa Bibliotecas do Amanhã, que a gente utilizou para modernizar as bibliotecas, até os programas de fomento que nós tínhamos à cultura, o Viva Cultura, o Viva Cidade, o programa Cidade Olímpica. Para o Carioca, de maneira mais direta, nós tivemos o Passaporte dos Museus, tivemos o programa de reforma dos equipamentos públicos municipais de cultura, que foi o chamado Recultura, em que a gente reformou vários teatros, várias lonas culturais passaram a ser areninhas. Me lembro aqui da Arena de Bangu, da Arena ali de Realengo, do Malé, da Arena da Ilha do Governador, que já foi na gestão do secretário Júnior Perim. Eu gosto muito de um programa que não foi criação minha, foi criação da doutora Lia Baron, na gestão do meu antecessor, Sérgio Saleitão, mas que nós demos continuidade na minha gestão, que é o programa de ações locais, em que a gente conseguiu empoderar, por meio de editais, e financiar vários projetos culturais pequenos, de fragilidade institucional, mas de uma grande repercussão nas comunidades em que aconteciam. Esse programa ele é paradigmático. Demos continuidade também aos projetos de cultura viva que aconteciam na cidade. Tínhamos uma interlocução muito importante com todos os setores, né? A Rio Filme tinha o seu trabalho de edital também. Enfim, eu acho que a principal, Rafael, é sempre difícil falar de si próprio, mas o nosso trabalho foi reconhecido. Eu ganhei prêmio da revista Veja Carioca do Ano, a cultura foi eleita, inauguramos o Museu do Amanhã, né? Reformamos e reabrimos o Museu da Cidade, que também estava sob a nossa gestão. Enfim, eu acho que o principal é que nós tínhamos interlocução, nós éramos um gabinete aberto, todas as pessoas sabem disso, nós tínhamos o diálogo, nós ouvíamos as demandas, nem sempre conseguíamos desenrolar, né? Ou seja, dar uma resposta tão efetiva quanto as pessoas esperavam, porque a administração pública é isso. Há muitos percalços, muitos obstáculos, mas em todo caso nós sempre ouvíamos, nós sempre procurávamos chegar a um entendimento, né? Eu vejo aqui do lado o Teatro Serrador, por exemplo, fechado, né? Teatro que nós inauguramos e tal, aí me falam que no lugar dele vão abrir teatros na Zona Norte, mas não tem que ser no lugar, né? Tem que ser além, né? É um custo muito baixo para a prefeitura e o quanto estimula as comunidades locais, né? A presença de um equipamento público de cultura, enfim, acho que agora para isso nós tínhamos de fato um apoio essencial do prefeito, há que se reconhecer totalmente, do prefeito Eduardo Paz, que garantia a nossa parte do orçamento, e com isso nós conseguimos trabalhar. Deputado, você é diplomata de carreira, né, fez o concurso e provavelmente ainda fica atento a esses temas, né, da diplomacia, das relações exteriores. Como é que você está enxergando esse episódio do presidente Bolsonaro indicar o filho Eduardo para a embaixada nos Estados Unidos e agora com toda essa crise dentro do PSL, provavelmente não indicar, e a gente até hoje está há mais de 120 dias, se eu não me engano, sem embaixador nos Estados Unidos?
Falta no Brasil uma grande dose de republicanismo, né? As decisões tomadas não por conta de interesses pessoais ou personalistas, mas a favor do interesse público. Isso é uma coisa tão simples, né? Claro que o caso da nomeação do Eduardo, Felipe, não Rafael. Rafael é o nome do meu irmão. Mas Felipe é um caso de nepotismo, óbvio. Né, dos mais claros possíveis, né? E o que me impressiona são as narrativas que são criadas para justificar isso, inclusive desmerecendo o próprio Itamaraty, dizendo que no Itamaraty só tem diplomata de esquerda. Então é um nível de loucura tão grande, e o pior é que ainda existem pessoas que compram essa narrativa. Pelo amor de Deus, gente, vamos novamente tentar um mínimo de neutralidade e isenção aqui e ver que os absurdos precisam sim ser apontados e criticados, independente da posição política que você tenha, né? Eu vejo acho que na realidade essa coisa do Bolsonaro, esse tratamento que tem sido dado à política externa no Brasil é a ponta de um iceberg muito perigoso, que é o desapreço e mesmo desprezo do Bolsonaro pelas instituições. As instituições são a garantia do cidadão. É a garantia de que o aparato, né, o aparelho do Estado não vai ser usado como um instrumento de vingança. Por isso que elas precisam sempre trabalhar com base na neutralidade. Então a Receita Federal precisa ser preservada, a Polícia Federal precisa ser preservada, o Itamaraty, o IPHAN. Olha o que está acontecendo com o IPHAN, um órgão técnico. O Osmar Terra já nomeou 3 pessoas sem qualquer qualificação para postos chaves, superintendente em Minas, superintendente em Goiás, mais um estado que me falta a memória agora, mas como pode uma coisa dessa? Né? Então, para botar apadrinhado político, superintendente do Distrito Federal. Então assim, para colocar apadrinhado político. Então é muito grave isso, né? Porque há a possibilidade que essas instituições sejam usadas para fins pessoais. Então se eu não gosto de ti, Mariano, eu coloco a Polícia Federal para te perseguir, para te investigar. Então, é muito perigoso isso. E a política externa acaba sendo apenas um reflexo desse pensamento maior, extremamente perigoso. Marcelo, esse é o primeiro mandato como deputado. Como é que está sendo isso? Era o que você esperava? É bem diferente? Olha, Felipe, eu acho que, de certa forma, era o que eu esperava. É meu primeiro mandato, mas eu já tinha algum contato, né, com os meandros políticos da época que eu estava aqui no Rio, da época lá de Brasília. Essa legislatura veio com uma responsabilidade muito maior por conta do índice de renovação que houve, mas o que eu fico um pouco preocupado é que essas dinâmicas partidárias, né, e familiares do Bolsonaro e companhia estão acabando por atrapalhar de uma maneira muito grave a agenda do Congresso, né? A agenda da Câmara dos Deputados. Então, a gente está sem saber exatamente o que vai acontecer, né? Estamos num momento aí de bastante apreensão, porque o governo está vendo a sua já pequena base se desfacelar. O que vai acontecer a partir disso? Não sabemos. Então, acho que a dinâmica do Congresso era mais ou menos o que eu esperava, mas me preocupa que essa pauta acabe sendo atrapalhada por essas atrapalhadas do governo Bolsonaro. E como é que fica o papel da oposição num governo que está perdendo a própria base? É uma boa pergunta. Eu acho que a oposição ela sempre vai ter um papel importante no sentido de apontar os erros de forma mais estruturada e mais contundente, né? Porque eu me considero ali de uma oposição mais moderada, né? Eu sou muito opositor em todos os temas relacionados à cultura, relacionados ao déficit de republicanismo e democracia que existe nesse governo. Existem algumas pautas econômicas em que a minha visão coincide com a do governo, e aí eu não tenho nenhum problema em votar com o governo. Mas eu acho que a oposição vai ter sempre o papel de denunciar as falhas, de denunciar os desmandos e, a partir disso, desdobrar ações, que é o que nós temos procurado fazer. Saindo um pouco da política, né, dos temas da política, explica como é que é um pouco a sua rotina, né? Enfim, segunda-feira hoje você está aqui no gabinete, terça, quarta e quinta provavelmente Brasília. Como é que é essa rotina do deputado federal Marcelo Calhero? E o que você faz nas horas vagas? Você lê, anda de bicicleta, vai no cinema, como é que é? Horas vagas cada vez menores, né? Horas vagas eu gosto muito de ficar em casa, gosto de ir a programas bem
tranquilos, adoro teatro, vou muito ao teatro, adoro cinema, adoro estar com os amigos, chamo muita gente para minha casa, então eu gosto muito de usar a minha casa como um lugar para receber pessoas. Sou muito próximo da minha família também, então com isso acabo tendo uma rotina de família, de almoço e tal, bastante forte. A minha rotina basicamente segunda a gente está no Rio, segunda, quinta de tarde, sexta, minha agenda fica aqui no Rio, né? Eu passo algum tempo aqui no gabinete, faço muita agenda externa. Final de semana nós temos muitas agendas externas também. Esse final de semana, por exemplo, eu comecei o final de semana lá no Espaço Ser Cidadão, em Santa Cruz. Depois tive uma agenda no Morro da Babilônia, em Copacabana, no Leme. E depois tive uma agenda no Hack in Rio, na zona portuária, né? Então eu passei muito tempo na estrada, né? Indo de um lado para o outro. Cidade de uma ponta a outra. De uma ponta a outra. E isso é bem rotina, eu gosto muito. Alguns finais de semana eu vou para o interior do estado também, onde a gente tem alguns aliados importantes, algumas prefeituras importantes, Prefeitura de Campos, Prefeitura de São Gonçalo, Friburgo é uma base também importante para o nosso mandato. Enfim, eu acho que uma obrigação dessa nova política, dessa dita nova política, é a gente estar na rua. Né, a gente conversar com as pessoas, buscar interlocução, criar oportunidades de interlocução. Eu tenho procurado fazer isso da melhor forma possível. E recentemente você também defendeu sua dissertação de mestrado, né? Sobre o que foi, o que você estudou? Fala um pouco mais sobre a dissertação de mestrado... Deu tempo de defender? Pois eu achei que eu nunca fosse conseguir, sinceramente. Fiquei muito feliz com essa conquista. Pessoalmente, para mim foi muito importante, porque... eu sempre quis fazer o mestrado, eu já tinha perdido a oportunidade quando eu estava no Rio Branco, eu não consegui fazer mestrado, para mim foi só uma pós, e eu tive a oportunidade de ser aprovado já há uns anos num instituto que é dos mais respeitados da América Latina, que é o IESP, né, o Instituto de Estudos Sociais e Políticos, do antigo IUPERJ, da UERJ. E eu tive a felicidade de ter como orientador o professor Christian Lynch, que é especialista, que está, enfim, cada vez mais voltado para a história do Rio de Janeiro. E eu procurei estudar um período da história do Rio de Janeiro que vai de 1960 a 1963, que é o período em que a gente deixa de ser capital e passa a ser o estado da Guanabara. E a minha pergunta, né, fulcral ali foi como nós conseguimos não só manter, mas aumentar a nossa capitalidade e reafirmar a nossa identidade carioca num momento tão traumático, né? E grande parte da minha dissertação eu discorro a respeito de um evento que passa muitas vezes sem a percepção devida na história do Rio, que é o plebiscito que foi realizado no dia 21 de abril de 1963, em que os cariocas foram chamados a decidir se a cidade seria, ou se o estado da Guanabara seria um município único ou se seria dividido em vários municípios. E 95% dos cariocas votaram para que o estado da Guanabara permanecesse como um município único do Rio de Janeiro. Isso é muito interessante, porque primeiro pelo índice de votação, um dos maiores, quiçá o maior da história do Brasil, 95% dos eleitores coincidiram numa tese. Depois os debates que houve, pré-eleitorais, também muito interessante. Em terceiro lugar, o sentido de pertencimento que os cariocas têm em relação a essa cidade. Ninguém queria ser cidadão de Copacabana, ou cidadão de Madureira, ou cidadão da Tijuca, ou cidadão de Santa Cruz. As pessoas queriam se sentir cidadãos do Rio de Janeiro. Então isso tem um significado, é isso que eu falo que a gente tem que explorar mais. A potencialidade que o sentimento de pertencimento que o carioca tem é enorme. Só que você precisa atiçar isso. Nós temos uma autoestima grande. As pessoas se sentem pertencentes a esta comunidade. Portanto, o potencial que elas têm de ajudar essa comunidade a se ressignificar, a se reinventar e se reconstruir é imenso. Só precisa a gente ter uma liderança política. Bom, agora para fechar, antes do Papo Reto, daqui a pouco tem as perguntas papum, de bate-pronto, mas antes para fechar, eu queria saber seus planos futuros, pessoais, profissionais, políticos, o que você está pensando daqui para frente? Então, eu acho que os próximos meses serão dedicados ao Rio de Janeiro, a todo esse debate sobre a cidade, a todo esse debate sobre a reconstrução da cidade. Eu vou estar focado na cidade do Rio de Janeiro. E agora, nosso Papo Reto, aquele
Bate pronto, perguntas, papum, resposta. A primeira, um lugar no Rio. Tijuca, Praça Xavier de Brito, lugar da minha infância. Um time de futebol. Flamengo. Um bar no Rio. Eu gosto muito do Momo, mas tem um lugar, eu gosto muito das empadas da Salete. Sabe onde é? Uhum. Maravilhosas. Onde é? Eu não sei. Na Rua Afonso Pena. Ah, tá. Sabe o nome da rua é esse também? Porque a praça é Afonso Pena, né? Mas a rua também chama, Sim. acho que é Afonso Não, Pena. não chama. É. Bom, uma música, mas com adendo, tem que cantar. Pode ser um samba, um refrão de Qualquer bloco, coisa, uma música qualquer de sua coisa. preferência. Olha só, gente. Isso é uma tradição que todo político que tá vindo aqui tá cantando, então... Olha, A eu sessão acho, tá até gravando. Ó. eu acho que o carioca tem que prestar mais atenção nos seus símbolos. Posso fazer um pouquinho de Claro, claro, Pode. claro. Né? Quando a gente olha pro brasão da cidade, aquele brasão tem uma razão de ser, né? Tem lá de um lado o louro, que representa a força, do outro lado o carvalho, que representa a vitória. Tem os golfinhos próprios de cidade marítima, aquelas 5 torres fortificadas que representam o fato de ser capital, as setas de São Sebastião, que representam o suplício do Marte padroeiro da cidade, o brasão armilar de Dom Manuel. Eu não sou tarado em heráldica, não, mas estou falando que é um símbolo bonito. É a trajetória da cidade. Muitas injustiças, contradições, muitas mortes violentas. A gente não pode também dourar a pílula nem poetizar tudo. Né? Populações marginalizadas, populações que constantemente sofrem racismo estrutural, sofrem injustiças. Isso tudo existe. Mas se nós prestarmos atenção nesses símbolos, a gente talvez consiga, como eu já tive a oportunidade de falar, de ressignificar e mudar o futuro, já que o passado não tem como mudar. Aprender com esse passado e aprender com os nossos símbolos. E aí, nessa onda um pouco ufanista, que eu acho importante também para a nossa autoestima, a gente tem que lembrar que nós temos um hino oficial da cidade do Rio de Janeiro, que deveria ser cantado em todas as cerimônias, que é o Cidade Maravilhosa. E tem uma estrofe desse hino que poucas pessoas conhecem, que é a terceira estrofe. Acho que vocês não conhecem, nem o Felipe, nem o Mariano. Deixa eu tentar lembrar aqui, mas se você cantar, se eu souber, eu vou lembrar quando você Ele cantar. diz o seguinte: jardim florido de amor e saudade, terra que a todos seduz. Esse eu conheço. Conheço. Que Deus te cubra de felicidade, ninho de sonho e de luz. Isso é uma maravilha, gente. Então a gente poder resgatar isso, né? Aí eu podia também cantar aqui um monte de samba, que eu adoro samba, especialmente os sambas enredo. É uma constante cantar em samba, os políticos puxarem algum os samba. políticos adoram, mas os sambas mais antigos, eu gosto dos mais recentes, dos mais antigos. Tem uns sambas que... Tem um samba especial da Em Cima da Hora, que eu acho que é um samba denúncia que a Jovelina Pérola Negra gravou. Vamos sublimar em poesia a razão do dia a dia para ganhar o pão, acordar de manhã cedo, caminhar a estação e chegar lá em Dom Pedro a tempo de bater cartão. Não é mole não, não é mole não, com a inflação aumentar os ingressos da nação. O suburbano, quando chega atrasado, o patrão mal-humorado diz que mora logo ali, mas é porque não pega esse trem lotado, com o peito amargurado, baldeando por aí. Imagina quem vem lá de Japeri, imagina quem vem lá de Japeri. Tá bom assim? Tá ótimo. Errei aí um pedacinho que não me lembrei, mas esse samba chama Destino Dom Pedro, as 33 estações, maravilhoso. Agora uma frase. Uma frase. Tem uma frase que eu gosto muito do embaixador de um dos maiores chanceleres que nós já tivemos na nossa história, que é o... Oh, meu Deus, esqueci o nome dele agora. Mas, enfim, ele tem uma frase que diz assim: uma das maiores tradições do Itamaraty é saber reinventar-se. É o Silveirinho. Na verdade, Silveirinho é o apelido. O nome dele mesmo é... Arthur, talvez? Não. Não lembro. Enfim, é o Silveirinho. Depois a gente vai... Foi um bom... Foi um dos maiores chanceleres, foi depois do Mário Gibson Barbosa. E ele tinha essa frase, né? O Silveirinho tinha essa frase. Depois Silveirinho virou nome de contraventor, né? Mas no Itamaraty,
O Silveirinha é um dos maiores. E ele tinha essa frase: uma das maiores tradições do Itamaraty é saber reinventar-se. Eu uso essa frase para o Rio. Uma das maiores tradições do Rio e dos cariocas é saber reinventar-se. Então a gente, depois desse desastre que foi a administração do Crivella, a gente vai ter que usar essa frase como mote para as nossas vidas. Todo dia de manhã a gente vai ter que acordar para fazer Azeredo da Silveira, é o nome do chanceler. A gente vai ter que fazer com que o Rio se reinvente, para que se reconstrua. Último bate-bola, um ídolo. Um ídolo? Nossa, que difícil, nunca pensei num ídolo. Olha, tentar ser o menos polêmico possível, né? Porque esse negócio de ídolo é complicado, porque sempre vão achar alguma coisa para te encherem o saco, para dizer, olha lá, o cara tem como ídolo fulano e tal, não sei o quê. Enfim, mas eu vou aqui pelo que vai mais ao coração. Eu sou fã de Lima Barreto. E Lima Barreto escreveu muito sobre o subúrbio carioca, escreveu muito sobre o Rio de Janeiro, e escreveu muito, uma escrita que pouca gente avança nela, escreveu muito sobre a República. Lima Barreto era um ressentido com a República que não foi. Tem gente que acha que ele era monarquista. Ele tinha um apreço pela monarquia mesmo, mas não pela monarquia ser monarquia. Ele tinha um apreço pela aura de republicanismo que, incrivelmente, a nossa monarquia tinha, né? E tem dois escritos dele que eu recomendo muito, se vocês me permitem, avançando aí na pergunta. Pode falar à vontade. Tem um texto dele que chama Política Republicana. E tem um outro texto dele que chama 15 de Novembro. Ambos falam sobre a visão que ele tinha sobre a República Velha. E tem, claro, o clássico dele, Os Brusundangas, né? Que é uma sátira, né? Sobre a República Brasileira. E o mais intrigante e angustiante é a gente se dar conta de que várias daquelas críticas ali permanecem. O Triste Fim de Policarpo Quaresma também. Totalmente. Né? Uma crítica que serve muito para hoje. Essas são mais contundentes e menos conhecidas. Sim. Por isso que eu recomendo. Sim. Bom, é isso. Encerramos o Mesa Viva. Até semana que vem. Aquele abraço. Muito obrigado. Valeu, Carocada.